Dica de penal e processo penal. Hoje vamos falar da revisão criminal. O que seria a revisão criminal? A revisão criminal, na verdade, é uma ação penal onde se instaura uma nova relação processual, onde o réu precisa ter uma sentença transitada em julgado, condenatória, e que tenha havido um erro de procedimento ou julgamento, ou tenham surgido novas provas. A revisão criminal, na verdade, ela é a única medida judicial na área criminal que desfaz o trânsito em julgado. Ou seja, ela equivale à ação rescisória no processo civil. A revisão criminal, na verdade, ela não objetiva só a absolvição do revisionando. Ela objetiva, além da absolvição, a nulidade, revogação da medida de segurança, alteração da classificação do delito e, acima de tudo, tem que estar preenchidos os requisitos legais. Repito, ou ter havido um erro de procedimento, ou seja, durante a ação penal ter havido alguma falha do Poder Judiciário ao longo do processo criminal, e esse processo depois, obviamente, transitou em julgado, numa sentença condenatória, ou surgiram novas provas. E o que seriam essas novas provas? Novas provas seria uma prova que, porventura, já era existente à época dos fatos, mas a parte desconhecia. E também pode ter havido um erro de julgamento. Ou seja, a sentença não julgou de acordo com o que a lei determina. Havendo esse erro judiciário, poderá também haver a indenização, ou seja, a responsabilização do Estado, que pode ser feita na própria ação de revisão criminal. Quanto julgam a revisão criminal? 10 desembargadores, no caso do Tribunal de Justiça, por exemplo. Então veja, você vai perguntar, ora, mas e se der empate na decisão, que é uma sessão criminal composta por 2 câmaras criminais? Deu 5-5. Prevalece a decisão mais favorável ao réu. Ou seja, se 5 entenderam que esse réu deverá ser absolvido e 5 desembargadores entendem que o réu deve ficar condenado, a decisão prevalece a de absolvição. Ou seja, prevalece a decisão mais favorável ao réu. Uma outra hipótese de revisão criminal é quando ela for baseada em provas falsas. E aí vem a grande sacada. Provas falsas, elas precisam já ser trazidas à revisão criminal com o reconhecimento do judiciário da falsidade. E isso é uma falha que muitos cometem, querer provar a falsidade na própria revisão criminal, quando, na verdade, você já tem que trazer esta prova pré-constituída. Por isso que a lei fala prova comprovadamente falsa, ou seja, o judiciário já tem que ter reconhecido essa prova como falsa. Aí sim, você poderá ingressar com a revisão criminal. E quanto à legitimidade, quem teria legitimidade para mover a revisão criminal? Somente o réu, ou através do seu procurador, e no caso dele ser falecido, o seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Qualquer um deles estaria habilitado a mover a revisão criminal, ainda que esse revisionando já seja falecido. Gostou da dica? Então curta, compartilhe